Bem-vindos a mais uma aula de Inteligência Artificial. Eu sou o professor Marcelo Siqueira e hoje irei falar sobre resolução de problemas por meio de busca. Um método bastante simples, porém muito eficiente de resolver problemas em inteligência artificial. Espero que você goste. Vamos lá? A fim de contextualizarmos a nossa discussão nessa aula de hoje, é importante lembrarmos que quando estudamos sobre agentes, nós vimos que, dentre aqueles propostos na taxonomia de Russell e Novi, os agentes mais simples eram os reativos simples. Nós temos os agentes reativos simples e os agentes reativos baseados em modelos, sendo que o agente reativo simples é aquele que faz um mapeamento direto de estado em ações. O que significa dizer isso? Significa dizer que, dada uma determinada percepção, o agente faz um mapeamento dessa percepção através de uma tabela, através de uma sequência de regras, definidas através de condição-ação, e devolve a ação apropriada. Então, apesar da utilidade desse tipo de agente, conforme foi discutido naquele momento, ele é muito limitado. Ele apresenta uma série de problemas que precisam ser superados a fim de que tenhamos agentes mais adequados para os problemas que lidamos no nosso mundo real. Então nós podemos citar, por exemplo, o fato de ele ser imediatista, ou seja, ele resolve problemas levando em consideração apenas o ciclo corrente, ou seja, dado aquele ciclo de percepção, decisão e ação, ele só está preocupado com aquele intervalo de tempo. Ele não está preocupado com o futuro. Em seguida temos a falta de flexibilidade, ou seja, caso surja uma nova situação no mundo, é necessário que aquele agente volte ao projeto para que o seu desenvolvedor inclua aquela nova condição e a ação correspondente. E, por fim, nós temos que ele não lida bem com ambientes complexos. Então, ambientes complexos, eles são dinâmicos, eles envolvem problemas cuja solução não é resolvido em um único ciclo de percepção, decisão, ação. Então, o mundo real, ele apresenta uma série de desafios para os quais os agentes reativos simples, eles não têm uma estrutura apropriada. Portanto, a gente tem que partir para algo mais elaborado. E é nesse contexto que entramos com a ideia de resolução de problemas. Então, grande parte dos problemas existentes, problemas do mundo real, eles demandam a realização de uma sequência de ações. Perceba que aqui, em relação ao caso anterior dos agentes reativos simples, antes o agente resolvia a situação com a qual ele estava lidando simplesmente com uma ação. Então, dado uma percepção, ele retornava uma ação. Então, não há muita elaboração do ponto de vista de raciocínio para uma situação como essa. Então, nós temos uma série de exemplos que podem ser elencados a fim de visualizarmos
esse tipo de situação. Então, começando com o caso de uma viagem. Então, esse tipo de situação, onde o agente ele quer chegar ao destino, ele quer sair de um ponto da cidade e chegar em outro, é o tipo de problema que envolve diversas ações. Então, colocando de forma bem simples, o agente ele pode passar por diversas ruas, ele pode passar por diversas ruas distintas, ele pode se deparar com um semáforo que naquele momento se encontra fechado, ele pode se deparar com acidentes. Então, para poder alcançar o seu destino, ele precisa tomar uma série de decisões, porque ele vai seguir por ruas distintas, como falei, mas também ele pode precisar realizar atalhos, buscar um caminho alternativo para poder chegar até ao destino. Em seguida, nós temos o caso do xadrez, então é um caso clássico, né? Xadrez, damas, Go, são jogos de tabuleiros que envolve um objetivo no qual o agente ele precisa realizar uma série de ações, ele precisa, as suas peças precisam passar por uma série de configurações ou estados a fim de alcançar o seu objetivo. Então, no caso do xadrez, é capturar a rainha. Então, ele vai ter que efetuar uma série de jogadas até alcançar esse objetivo. O caso do futebol, podemos ser mais focados no caso da robótica, né? Como eu sempre falo, a Robocup Soccer, onde os agentes robóticos ou os agentes simulados, eles precisam colocar a bola dentro da trave adversária. Então, para isso, se faz necessário que sejam elaboradas jogadas que consistem em tocar a bola de um robô para o outro, né? E com isso a bola ela sai da área do seu time e passa por diversos jogadores por meio de jogadas ensaiadas ou não, planejadas naquele momento, e que representa que a equipe ela precisa executar uma série de ações para poder mover essa bola da sua área até o interior da trave da equipe adversária. Então, nesse tipo de situação, os agentes eles devem adotar um objetivo que representa a solução do problema que eles têm em mãos. Isso, fazendo uma analogia com o caso dos agentes reativos, onde os agentes eles não têm essa noção, não têm implementado o conceito de objetivo. Então ele lida apenas com o presente. O conceito de objetivo está associado a uma ideia de futuro, de algo que vai acontecer através da execução de uma série de ações. Então, essa é a ideia principal dos agentes resolvedores de problemas, que fazem uso do método de busca. Então, basicamente, os agentes que resolvem seus problemas dessa maneira, eles estão basicamente
tentando alcançar um determinado estado que representa o objetivo, o seu objetivo para solucionar um determinado problema. Então, conforme nós vimos anteriormente, por uma série de razões, os agentes eles devem procurar fazer o melhor uso dos recursos que eles possuem. E para isso deve-se associar a ideia de medida de desempenho. Então, atrelado ao conceito de objetivo, nós vamos falar isso em outras ocasiões. Eu já comecei a pontuar sobre isso quando eu falei sobre os agentes baseados em utilidade, mas aqui eu tenho alguns exemplos, como por exemplo o caso de um agente que é um automóvel autônomo que planeja chegar até um determinado ponto da cidade ou mesmo realizar uma viagem. Então, a sua medida de desempenho pode ser o tempo de deslocamento. Então, o seu objetivo é chegar, por exemplo, ao centro da cidade, mas atrelado a isso nós temos o tempo de deslocamento. Portanto, ele deve chegar ao centro da cidade no menor tempo possível. Nós temos o caso do xadrez. Pode-se levar em consideração que o objetivo fundamental é sequestrar ou se apossar da rainha do adversário. No entanto, quando isso não for possível, a quantidade e tipo de peças capturadas. Então, claro que a rainha ela tem um peso maior, mas pode-se levar em consideração no caso, a partida chegar a um determinado tempo de duração, os jogadores eles querem encerrar a partida e como critério, como medida de desempenho de sua participação, eles verificam a quantidade de peças e os tipos de peças capturadas. Inclusive, pode-se atribuir pontos aos diferentes tipos de peças que tem no tabuleiro. Em seguida, nós temos o futebol. Essa aí é um caso bem conhecido, onde por trás nós temos a necessidade de avaliar a inteligência de uma equipe, mas a maneira mais simples que existe, herdado do próprio futebol, é verificar a quantidade de gols que cada uma das equipes consegue realizar ao longo de uma partida. Bom, nós sabemos que isso não necessariamente representa a capacidade, a competência ou a inteligência de uma equipe, mas é uma boa forma de verificar se uma determinada equipe ela consegue organizar suas capacidades e com isso atingir o seu objetivo. E atrelado a essa ideia de fazer o gol, nós temos que verificar quantos gols foram feitos. Bom, mas qual é a importância maior de formular objetivos? A gente precisa deixar isso um pouco mais claro. Quando nós estamos desenvolvendo agentes, a formulação de objetivos ajuda a organizar o comportamento do agente. Então, dessa forma, nós vamos
descrever as ações do agente de acordo com o estado final que ele deve alcançar. Então, no caso, dado que o meu agente ele sai de um determinado estado inicial e ele precisa alcançar um determinado estado final ou um estado objetivo, eu preciso verificar, dentre o conjunto de estados possíveis, quais deles me levam ao estado objetivo. Então, nesse caso, quando eu tenho um objetivo, isso é possível de fazer. Quando eu não tenho um objetivo, o agente ele age apenas baseado no imediatismo, apenas focado no momento atual. Ele age quase que aleatoriamente, só levando em consideração a percepção que ele tem naquele momento. Então, qual estado ou conjunto de estados indica que o objetivo foi satisfeito? Em algumas situações, isso é bastante evidente, dado que na própria descrição do problema, isso já é apresentado. Por exemplo, realizar uma viagem de um determinado ponto, saindo de Campina Grande e chegar em João Pessoa. Então, qual o conjunto de cidades intermediárias é preciso passar até atingir o objetivo? Em algumas outras situações, as informações elas são obtidas ao longo da execução do método. Por exemplo, para se realizar diagnóstico, utilizando, por exemplo, o método baseado em árvores de decisão, não se sabe a priori onde é que vai chegar na árvore. De acordo com a informação sendo apresentada pelo paciente ou pelos exames naquele momento, então vai se seguindo por determinados vértices da minha árvore até atingir um determinado nó folha, que é o diagnóstico apresentado pelo sistema. Então, a priori, eu não sei onde é que eu vou chegar. Eu só vou saber qual é o meu destino, que é o diagnóstico, após serem apresentadas diversas informações. E aí, entre o ponto de partida e o ponto de chegada, nós temos um conjunto de possibilidades. Então, como o agente deve agir para atingir o objetivo? Então, eu tenho um estado inicial, eu tenho um estado final, e o agente ele deve escolher quais são os estados pelos quais ele deve passar para atingir aquele objetivo que é a solução do problema. A questão é como é que ele deve fazer isso? Qual é o método? Então, após realizar uma formulação de um problema, é preciso que nós apresentemos uma solução. É o que nós chamamos de resolução do problema.
Então, primeiro a gente formula um problema e depois nós vamos... a formulação do problema é uma formulação feita de maneira formal, para que a gente possa algoritmizar essas informações, e em seguida vem a resolução do problema, onde essa resolução é o processo, como está sendo colocado, de decidir quais ações e estados devem ser considerados a fim de alcançar um determinado objetivo. Então, nesse ponto, é preciso considerar que a maneira de modelar esse tipo de problema é bastante semelhante a uma modelagem de um autômato finito, determinístico ou não determinístico, no qual nós temos um estado inicial, nós temos um estado de aceitação, e entre eles nós temos um conjunto de estados intermediários que nós chamamos de espaço de estados. Então, cabe ao agente elaborar, claro, não é o agente, né? É o desenvolvedor do agente, o agente vai ter isso internamente ao seu projeto, mas o projetista é quem vai elaborar um método a partir do qual o agente, quando estiver executando, ele vai decidir quais ações ele deve realizar, e cada vez que uma dessas ações ela é realizada, atinge-se um estado específico e o processo ele se repete até que o estado objetivo ele seja alcançado pelo agente. Então, como uma forma de ilustrar isso, nós temos um exemplo que é retirado do nosso livro-texto, o livro do Stuart Russell e Peter Novy, onde nós temos um grafo consistindo de um conjunto de vértices, cada um deles descrevendo uma cidade diferente. Nós temos os arcos interligando as cidades, onde cada uma delas possui um peso, onde esse peso representa a distância entre elas. E nós temos, por exemplo, à esquerda, a cidade de Arade. E a cidade de Arade ela está ligada a Zerinde por meio de um arco cuja distância é de 75, vamos assumir que é 75 quilômetros. Nós temos aqui 140 para Sibiu e nós temos 118 para Timisoara. Então, se nós fôssemos procurar qual é o caminho que um agente deve realizar para sair de Arade e chegar até a cidade de Iazi, então nós poderemos fazer uso, por exemplo, das menores distâncias. Nós poderemos fazer uso no primeiro caso, da menor distância entre as cidades. Nós poderíamos fazer uso das menores distâncias totais. Então veja que aqui eu tenho 75 para Zerinde, que é menor do que 140 para Sibiu, e é também menor do que os 118 para Timisoara. Só que para chegar aqui até Iazi, que foi a cidade que eu coloquei,
eu preciso passar por Oradea e com isso eu vou despender 71 quilômetros. Então aqui eu gasto 70 e aqui eu vou gastar 146. Então aqui eu tenho 70, 70 dá 140, 156, 146. Então que é maior essa distância. Então os métodos de busca, eles devem levar em consideração o fato de que muitas vezes uma decisão local ela se torna inviável quando nós comparamos com uma decisão global. Então nós vamos analisar isso com mais detalhe quando formos estudar cada um dos métodos da resolução de problemas por meio de busca. Então, um problema ele pode ser formulado formalmente por meio de 5 componentes. A primeira delas é o estado inicial, é o ponto de partida, é de onde o agente vai iniciar o seu processo de busca de resolução do problema. Em seguida, nós temos as ações. Então, a ação permite o agente se deslocar de um determinado ponto para outro. Nós temos um modelo de transição. Isso é muito semelhante ao que nós temos em teoria da computação, quando nós falamos em autômatos finitos, determinísticos e não determinísticos. Então, diz respeito à forma como os diferentes estados eles estão interligados e de cada ponto para onde se pode ir. Em seguida, nós temos um teste de objetivo, onde esse teste ele deve ser executado após o agente chegar a um determinado vértice, ou seja, ele sai de uma cidade Arade, e quando ele chega em Sibiu, então ele precisa saber se chegou no seu destino. Então ele pergunta se aquela cidade ali é aquela a qual ele está procurando. Se for, então ele finaliza a sua busca. Se não, ele deve procurar buscando pelo seu destino. Por fim, nós temos aqui a função de custo de caminho, que isso aí deve balizar o comportamento do agente para que ele não desperdice os recursos que ele tem, recursos tais como gasolina, bateria, estamina e outros mais, dependendo do tipo de agente. E aqui nós temos um tipo de agente cujo comportamento se dá pelo problema de busca. Então, a escolha dos lugares onde ele vai aspirar é um exemplo, é um problema típico de busca. Então, o aspirador simplificado, só para relembrarmos, são aqueles robôs que hoje em dia estão sendo vendidos em praticamente qualquer loja de médio porte, grande porte de eletrodoméstico, e ele fica andando pela casa, aspirando e fazendo a limpeza, e ele pode fazê-lo de forma aleatória, seguindo simplesmente uma rota, ou ele pode ser mais inteligente. E aí ele estabeleceu uma rota e com isso procurar otimizar o seu recurso, que é a sua carga na sua bateria.
Então nós temos aqui um estado inicial. Qual o estado inicial que deve ser escolhido para um agente como esse? Bom, pode ser qualquer um, qualquer lugar da casa, onde o cliente, onde o proprietário desse robô, ele desejar. Quais ações que ele pode realizar? Bom, ele pode ir para a esquerda, ele pode ir para a direita e ele pode aspirar. Estou colocando aqui de maneira bastante simples, um robô simplificado para que a gente possa compreender aqui como se formula um problema para esse tipo de situação e mais adiante a gente pode pensar em aperfeiçoar mais esse projeto e ao invés de descrever as ações simplesmente por esquerda e direita, pode ser baseada em graus, por exemplo. Então ele tem um sentido de direção um pouco mais sofisticado. Então o modelo de transição eu vou mostrar no próximo slide, por uma questão de tamanho ele não cabe nesse aqui. O meu teste de objetivo é verificar se o quadrado está vazio. Então, se ele está vazio, eu vou para outro lugar. Se ele está vazio, ele verifica se o quadrado está limpo, tá? Esse vazio aí não ficou um termo mais apropriado, mas é no sentido de verificar se ele está limpo. Então, se o ambiente ele está limpo, então ele atingiu o seu objetivo. E a função de custo de caminho é o número de passos do caminho. O que seria esse número de passos de caminho? É a distância. A distância para chegar a... Pode ser uma distância direta, né? Uma distância clássica, pode ser uma distância de Manhattan, e porque vai ter objetos aí no meio, né? Não vou entrar muito nessa explicação. Eu sugiro que vocês, caso não conheçam o que é uma distância de Manhattan, vocês pesquisem, porque em outros contextos de IA isso aí vai ser importante. E aí o modelo de transição vai ser esse aqui, ó. Eu vou ter, por exemplo, lembrando que é um aspirador simplificado, então eu tenho duas posições. Se as duas estiverem sujas e o meu agente estiver mais à esquerda, então ele aspira. Se ele aspirar, ou seja, ele fizer um suck, a seta vem para cá e o estado que representa o próximo após o agente realizar essa operação é ter as duas posições, com a da esquerda agora limpa e a da direita ainda suja. Veja que se o agente, por acaso, ele não fizer o suck, por alguma razão, tá? Não vamos discutir muito isso agora, mas ele não seja muito inteligente e ao invés de ele aspirar, ele escolher ir embora. Eu quero ir para a esquerda. Só que ir para a esquerda aqui para ele é ficar esbarrando em uma parede, porque não tem para onde ir. Então ele pode escolher a esquerda, né? Pode ser até um erro de projeto mesmo, né? A gente vê isso aí, é muito comum nas competições de RoboCup, de robôs físicos, onde a gente vê os robôs travados nas extremidades do campo, porque ele fica tentando seguir, por exemplo, à esquerda, só que ele está colidindo com a lateral, com a superfície lateral, com a parede, e ele fica lá naquela situação tal como a gente se encontra aqui no momento. Bom, e se o agente aqui nessa posição ele escolher ir para a direita, sem fazer a limpeza? Então ele vem para esse estado aqui, ó,
que são as duas posições sujas, sendo que agora o agente ele está localizado na posição à direita, e aí ele pode limpar, ou seja, aspirar, escolher aspirar, e aí ele vem para esse estado. Nesse estado aqui, depois que ele aspira, a posição fica limpa, e aí ele pode escolher, ele vai para a direita, fica colidendo na parede, não sai do canto, ele pode ir para a esquerda, então vai chegar a esse estado, onde a posição direita está limpa, o agente está localizado na posição à esquerda, suja. Vamos assumir que o agente aqui está sendo inteligente e ele resolve aspirar essa sujeira. Então, o próximo estado é esse daqui, onde a posição da direita está limpa, a da esquerda agora está limpa e o agente pode escolher para onde vai. Se ele vai para a esquerda ou se ele vai para a posição vizinha, que é a direita. E nesse caso aqui, perceba que ele fez a limpeza. Então, ele atingiu o objetivo. Claro, como eu falei a vocês, tem aqui em cima, é um aspirador simplificado. Então, se fosse um robô no mundo real, ele tem que ficar nesse... nós teremos que representar a chegada de sujeira, porque isso é um processo dinâmico. Então, nesse caso aqui, nós já temos o suficiente para entender e visualizar, compreender e projetar um aspirador simplificado. Outro exemplo é o quebra-cabeça de 8 peças, que durante muito tempo foi um jogo bastante utilizado, bastante popular, que consiste no seguinte: são 9 posições e nós temos 8 peças, uma das posições estando vazias. Então as 8 peças do nome do jogo, elas estão dispostas inicialmente aleatoriamente. Cada uma das peças, ela está representada por um número. Havia ou há formas diferentes de construir esse jogo. Poderia ser letras, poderia ser um desenho para organizar. O fato é que inicialmente nós tínhamos um sistema desorganizado e nós tínhamos que colocá-lo em ordem. Então, inicialmente, nós temos aqui esse estado, onde eu tenho uma posição vazia e as peças estão colocadas nessa configuração, 7, 2, 4, na primeira fileira. A segunda fileira tem 5, vazio e 6. E a última fileira tem 8, 3, 1. Então, o meu estado objetivo, de acordo com a regra do jogo, é ter a primeira posição vazia, segunda posição ter o 1, terceira ter o 2, depois nós temos o 3 e assim sucessivamente. Então, no caso, o método de busca, ele tem como objetivo encontrar quais são ou qual é a sequência de estados desse quebra-cabeça que me permite sair desse estado inicial e chegar nesse estado objetivo. Por exemplo, a partir dessa configuração, dessa mesma configuração, nós temos o seguinte: eu tenho aqui uma posição no meio, vazia, e nessa posição aqui, a partir dela, eu posso obter os seguintes estados, e só eles, que seria o seguinte: se eu deslocar a peça com o número 2 para baixo, então eu vou ter essa configuração. O 2 vai para a posição vazia
e a posição do 2 fica vazia. Posso também subir a peça 3 para cima, e aí eu vou ter essa posição, essa configuração, desculpem. Eu posso também mover esse 5 para a posição vazia, e aí eu vou ter esse estado com essa configuração. Se eu mover o 6 da direita para a esquerda, a posição do 6 fica vazia, e aí eu tenho também essa configuração. E aí o que acontece? A partir de cada um deles, eu posso fazer uma verificação do que ocorre caso sejam feitas as deslocamento de cada uma das peças. Então aqui eu posso ter 7 levando para a direita, 4 para a esquerda, 2 para cima. Aqui, nessa daqui, desculpem, nessa daqui eu posso, nessa daqui, melhor dizendo, eu já fiz essa, agora eu faço essa, então eu posso baixar o 2, eu posso mover o 5 para a direita, o 6 para a esquerda e o 3 para cima. Aqui eu posso baixar o 5 e levar o 8 para a esquerda, e aqui eu posso mover o 1 para a direita. E ainda eu tenho esse estado e tenho mais esse outro estado. Então, de acordo com o que foi escolhido, se eu quero, por exemplo, baixar o 2, eu venho para cá. O resto aqui é ignorado. A partir desse estado, quais são os estados que eu posso alcançar? Então eu faço o deslocamento do 7 para a posição. Obtenho esse estado, essa configuração de estado do meu quebra-cabeça. Aí eu vou então modificando o estado corrente do meu quebra-cabeça e gerando novas possibilidades. Depois que eu gerar essas novas possibilidades, eu escolho uma delas, faço a movimentação, gero novas possibilidades e vou então repetindo esse processo. Nesse caso aqui, por enquanto, eu não estou utilizando nenhum método específico, estou fazendo aleatório. Então eu posso escolher jogar com 2, aí depois baixando 2, depois eu movimento 7, ou seja, estou escolhendo as peças aleatoriamente. Mas isso aí vai ter uma implicação no desempenho do agente. Então é preciso que o agente faça uso de algum método, busque formas de desenvolver um método para que ele seja o mais eficiente possível. Quando isso for possível, é preciso salientar. Então, fazendo a formulação do problema do meu quebra-cabeça de 8 peças, o estado inicial é qualquer um. As ações são movimentar a peça para a esquerda, movimentar a peça para a direita, movimentar a peça para cima e movimentar a peça para baixo. O modelo de transição, eu coloquei próximo slide, mas é isso aqui que eu apresentei anteriormente. Isso aqui é um típico modelo de transição, só que eu não vou fazer a verificação, a ilustração de todos os estados possíveis, porque por uma questão de tempo, de espaço. Eu não teria espaço nesse slide aí. Então você pode até fazer essa brincadeira e implementar um agente sem uma maior inteligência que ele possa escolher e contar a quantidade de passos que ele passou através até chegar no destino.
O teste de objetivo é sempre que, após for feita uma jogada, verificar se a configuração objetivo foi alcançada, tá? Na verdade, essa explicação ela está mais adequada do que simplesmente verificar se o quadrado está limpo. Verificar se o quadrado está limpo é apenas uma condição de jogada onde antes de realizar a ação o agente ele deve estar atento. E a função de custo de caminho é o número de passos. Isso aí é importante porque, por exemplo, pode ser que o jogador A ele resolva esse problema com 200 movimentos e outro jogador B ele resolva com 5 movimentos, 10 movimentos. Então, fica implícito aí, ou talvez até explícito, que o jogador que consegue atingir o objetivo, ele é mais inteligente do que o outro jogador que teve um desempenho bem pior. Pelo menos no que diz respeito à resolução desse problema. A gente não pode falar de inteligência geral, porque o problema que nós temos em mãos nesse momento, ele consiste apenas em algo muito específico. Então, o que vem ser a busca, que é o objetivo dessa nossa aula de hoje? Então, busca é o processo de procurar por uma sequência de ações que permitem alcançar um determinado objetivo. Então, nós estamos partindo de um estado inicial e em busca de um estado objetivo. Então, busca é exatamente identificar quais são as ações necessárias para sair de um determinado ponto e chegar a um outro. No entanto, é preciso fazer a seguinte ressalva. Quando nós estamos falando de problemas de busca, esse não é um problema restrito a situações geográficas, situações em que envolvem uma região em que você quer sair de um ponto A para chegar a um ponto B. Qualquer processo decisório que envolve uma informação inicial e a chegada a uma conclusão, isso envolve um problema de busca. Então, o algoritmo de busca, ele recebe um problema como entrada, né, um problema formulado formalmente, e o resultado é o conjunto de ações. Então, um algoritmo de busca, ele recebe um problema formulado formalmente como entrada e devolve uma sequência de ações. Então, ele resolve, por exemplo, o mapa com o conjunto das cidades, ele recebe qual é o estado inicial, qual é o estado final, e internamente ele vai realizar o teste de objetivo e o que ele deve retornar é uma sequência. Então imagine o seguinte, uma forma de implementar isso é a função do agente busca retornar uma sequência de vértices. Então é a sequência que consiste em saindo de
Campina Grande, então eu tenho e chegar até a cidade de Recife. Então eu tenho, por exemplo, que eu vou de Campina Grande, eu tenho um vértice que liga Campina Grande a o Riachão de Bacamarte, depois do Riachão de Bacamarte até o Cajá, do Cajá até Santa Rita até Bahia, Bahia João Pessoa Goiânia, e assim por diante, até chegar à cidade do Recife. Então, no caso, o retorno seria o quê? Seria o conjunto de vértices, tá? Uma possibilidade de implementação. Então, os algoritmos de busca que trabalham dentro dessa perspectiva, eles começam dentro do estado inicial, isso aí eu já falei diversas vezes, e finalizam o estado objetivo. Então, com isso, nós vamos ter uma árvore de busca. Nós temos agora duas situações. Nós temos um grafo que descreve ou a região, ou o mapa, ou descreve o conjunto de possibilidades de decisões intermediárias até chegar a, por exemplo, um diagnóstico ou a uma decisão final. Então, isso aí, essa árvore, nós vamos ter nós ou vértices e arcos ou arestas. Os nós ou vértices representam os estados e os arcos ou arestas as ações. Então aqui eu tenho uma representação de árvore daquele grafo que foi mostrado anteriormente, da Romênia. Então, se eu estou na cidade de Arade, só existem 3 possibilidades. Então há uma expansão aqui. Eu crio esses três nós, ou 3 vértices, Sibiu, Timisoara e Zerinde. E estando em Sibiu, eu tenho 5 possibilidades. Desculpa, eu tenho 4 possibilidades, visto que Arade, que é a situação em que o motorista volta para a cidade anterior, já está prevista aqui abaixo. Então eu tenho Arade, eu tenho um Fagaras, eu tenho um Oradea e eu tenho um Rimnicu Vilcea. Então o que acontece? Se eu estou em Sibiu, eu só posso ir para essas cidades. E assim sucessivamente. Lembrando aqui, por exemplo, lá o quebra-cabeça de 8 peças. Então eu só posso chegar em um determinado estado dependendo do estado em que eu me encontre. Então eu só posso chegar na cidade de Bahia se eu estiver numa cidade que haja uma estrada diretamente conectada a ela. Se eu estiver em São Paulo, se eu estiver no Rio de Janeiro, ou mesmo se eu estiver em Recife, eu não tenho como expandir o nó daquela cidade porque eu não estou conectado diretamente. Então, qual a vantagem de fazermos isso aqui, né? Eu tenho o meu grafo e eu começo a construir uma árvore colocando as cidades que estão diretamente ligadas a aquela determinada que eu me encontro naquele momento. Bom, a primeira delas é que nós podemos fazer uso de estratégias bem conhecidas que são utilizadas para lidar com árvores. Então, como nós vamos ver, em algumas situações, como por exemplo, quando os agentes não dispõem de informação para tomar decisão, pode-se fazer uso dos algoritmos clássicos de estrutura de dados. Uma segunda razão
é que quando eu vou construindo uma árvore a partir do grafo, eu só levo em consideração aquelas cidades que estão diretamente ligadas. Então, quando eu escolho Sibiu, eu já me concentro nas cidades Arad, Fagara, Zoradea e Ereminico-Vilcea. Eu não me importo com essas daqui. Eu ignoro. Então, meu espaço de estados, ele sofre uma espécie de poda antecipada, onde eu excluo aqueles estados onde não há possibilidade de eu chegar naquele momento. Se por acaso o agente decidir voltar e vir para cá, então eu posso eliminar esses aqui e me concentrar nessa sub-árvore. Então, basicamente, a essência da busca é o agente ele escolher um determinado vértice e outro vértice, ou seja, seguir por um determinado caminho e deixar as outras reservadas para mais tarde. Foi o que eu acabei de falar quando eu estava ilustrando aqui. O agente escolheu vir por Sibiu. E ele escolhe, por exemplo, Oradea. Então, veja que Timisoara e Zerinde foram ignorados nesse momento. Eles vão ser totalmente descartados? Não. Se por acaso o agente mais adiante descobrir que a sua decisão foi equivocada e que ele não vai conseguir chegar ao destino, ou que aquela decisão está apresentando um custo elevado, então ele pode voltar, ele pode fazer um retorno para os nós antecessores. Então eu venho para Fagara, Fagara para Sibiu, Sibiu para Arad e depois eu sigo para Timisoara. E agora eu vou explorar essa sub-árvore. Então a busca é isso. A busca é seguir por um determinado caminho e deixar as outras guardadas para mais tarde. Se aqui a decisão que eu estou seguindo naquele momento, ela não se mostra promissora, então eu a abandono e volto para uma das anteriores. Então, um conceito que vai ser bastante importante do ponto de vista de implementação, isso aí eu estou falando agora de algo mais prático e não de algo teórico, as duas coisas são importantes. Não basta eu só entender a teoria e não entender quais são as implicações de implementação, ou então saber implementar e não compreender qual é a problemática do problema de busca, porque se porventura futuramente o problema muda, você não tem como atualizar o seu sistema. Então a fronteira consiste daqueles nós que podem ser expandidos. São aqueles que estão na dianteira. Por exemplo, nessa figura aqui, qual é a fronteira? É esse vértice, é esse outro vértice, é esse outro vértice. Se eu expandir, ou seja, gerar os seus nós, eu vou gerar um nó desse, vou gerar um nó desse, os nós desse, e vou gerar um nó desse. Então tem essa figura. Qual é a fronteira agora? É esse nó que está aqui, é esse nó que está aqui, esse outro e esse outro. Então são os nós, a fronteira consiste de todos os nós que podem ser expandidos. Em outras palavras, são aqueles nós
que podem ser visitados, consequentemente passar por um teste de objetivo e, no caso da resposta ser negativa, fazer uma nova expansão ou então ser abandonado e seguir para um outro nó de fronteira. Então, o objetivo do método de busca, o problema, ele pode ser visto como sendo um processo de expansão da fronteira. Inicialmente, minha fronteira consiste no nó do estado inicial e eu faço uma expansão. Então, expandi e tenho 3. Aí eu escolho esse, expando, tenho esses 2. Escolho esse, expando. Escolho esse aqui, expando, tenho esses 2. Escolho esse. Esse aqui eu expando, vou ter esse aqui. Aí esse aqui expando, chega aqui. Então aqui era o meu objetivo. Então cheguei, encontrei o que eu estava procurando. Então a fronteira representa o limite que existe entre os estados explorados e os não explorados. Então o processo de expansão dos nós na fronteira continua até que uma solução seja encontrada. Ou não existam mais estados a expandir. Então, claro que a busca ela vai fazer com que o agente ele expanda um determinado nó, faça o teste objetivo, expanda aquele nó, gere outros, escolha um deles, visite, faça o teste. Então, nesse processo repetitivo, ele vai encontrar um nó uma hora ou outra. Pode ser que o nó objetivo dele seja o último a ser localizado, mas o processo de expansão vai permitir isso. Claro, nós temos situações que podem impedir o agente de alcançar o seu objetivo, como nós vamos ver mais adiante. Então é importante que o agente, ele, do ponto de vista de implementação, armazene a fronteira para simplificar ou agilizar o processo de escolha dos próximos nós a serem visitados. Então, armazenar quais são os nós da fronteira, por exemplo, aqui na minha figura, vamos supor que eu esteja aqui nesse segundo grafo. Então, esse aqui eu coloco vamos supor, numa fila, esse numa fila. Então, se é uma fila, first in, first out. Então, significa dizer que eu vou visitar primeiro esse. Não deu certo. Qual foi o próximo que eu enfileirei? Foi esse daqui. Aí eu tenho que desfazer isso aqui, chegar até o segundo na fila que está enfileirado. Visito. Então, ele é o estado objetivo? Não é. Então, eu posso fazer isso. Isso vai ficar, mais adiante eu vou detalhar isso melhor, mas só para ir adiantando. Então, podem ser utilizadas estruturas de dados, como, por exemplo, uma fila, pode-se usar uma pilha, pode-se usar uma fila com prioridade, e todas as vezes que se escolher uma ou outra, isso vai ter uma mudança no comportamento do algoritmo, na implementação. Qual a fronteira, então, dessa árvore abaixo, se sairmos do vértice 1, com rótulo 1, e quisermos chegar no vértice com rótulo 7, utilizando uma busca em profundidade? Bom, a busca em profundidade é um algoritmo
muito provavelmente que vocês já estudaram na disciplina de estrutura de dados, que consiste em priorizar a profundidade. Então ele sempre vai escolher visitar a subárvore à esquerda, por exemplo. Então no caso aqui, eu parto do vértice 1, do vértice com rótulo 1. Então eu insiro na fila um nó com o símbolo 1, com o rótulo 1. Em seguida, eu vou expandir, trazer do meu grafo as cidades que são vizinhas a 1, que são 2, 3 e 4, mas eu vou visitar o que está na subárvore à esquerda. Então, no caso, eu vou inserir na fila, então eu faço inserção no final da minha fila, o número 2. E aí o 2, eu olho lá no meu grafo, quais são as cidades vizinhas à cidade 2? São as cidades 5 e 6. Então eu trago e insiro na minha árvore 5 e 6. Mas eu priorizo visitar o nó que está mais à esquerda, a subárvore à esquerda. Aí eu já inseri 2, agora eu vou inserir o 5. E aí eu visito o 5. E sempre fazendo aquela pergunta, o nó que eu estou nesse momento é o nó objetivo? Sim ou não? Se for sim, paro de visitar o nó da subárvore à esquerda. Se não, desce para o próximo nível. E aí eu inseri o 5, eu vou no meu grafo, verifico quais são as cidades que são ligadas diretamente a ela. São as cidades 7 e 8. Trago para cá, coloco na minha árvore, ou seja, eu faço a expansão, mas eu só vou visitar o da subárvore à esquerda. Então, quem vai ser inserido vai ser o 7. E quando eu chego no 7, eu faço a visita, eu faço o teste de objetivo, e aí eu descubro que 7 é o meu objetivo, então eu paro de descer. Qual é a solução do problema? É esse vértice, mais esse vértice, mais esse vértice. Ou então, se você quiser ser mais completo, 7, esse vértice, 5, esse vértice, 2, esse vértice, mais, desculpem, 7 e esse arco, 5 e esse arco, 2 e esse arco e 1, tá certo? Ou seja, esse caminho aqui é a solução. Então, um automóvel autônomo iria utilizar essa sequência, um sistema inteligente que esteja num aplicativo de entrega de encomendas, de pizza, de produtos no geral. Então nós podemos ter alguns problemas também que impedem ou o agente alcançar o seu objetivo, ou então faça com que o seu desempenho ele seja prejudicado. Então, primeiro, né, a busca infinita, né? Isso pode acontecer quando houver um laço, situações de laço dentro do meu grafo. Então, por exemplo, vamos ilustrar isso da seguinte maneira. Eu tenho esse grafo com os vértices A, B, C, D, E. A está ligado a B por 20, uma distância de 20 km. B está ligado a C por uma distância de 1 km. C está ligado a D por uma distância de 10 km. D está ligado a A por uma distância de 5 km. E D está ligado a E por uma distância de 12 km. E, finalmente, E está ligado a
por uma distância de 18 km. E eu quero ir de A até B usando o menor caminho. Então, o agente está em A no gráfico e ele tem duas alternativas. Ou ele vai para B diretamente, ou ele vai para D, onde eu vou ter um caminho indireto. Mas ele tem duas alternativas. Ou ele vai seguir esse vértice, ou ele vai seguir por esse vértice. A informação que ele tem é só do caminho. A única coisa que ele conhece são as distâncias, mas ele não conhece o destino. Por isso que é importante ter o teste de objetivo, porque quando a busca ela for cega, o agente não sabe o que vai encontrar depois daquela estrada. Ele sabe essa informação porque ele recebe na hora, mas ele não sabe que 5 me leva a D e 20 me leva a B. Senão ele iria direto. Como o algoritmo tem como lógica analisar as distâncias, e aí o A ele tem o seguinte, ele tem 20, ele tem 5 e ele tem 18. Ele vai escolher qual? Ele vai escolher o caminho que tem o menor valor. Então ele vem para D. Quando ele chega em D, ele tem três possibilidades. Ou ele vai para C, ou ele escolhe D, ou ele escolhe 2, ou ele escolhe 5, que vai fazer com que ele volte. Então, na busca cega, ele tem essa possibilidade. Então, o que acontece aqui? Quando eu chego em D, ele escolhe ir para E. Quando ele chega em E, ele tem duas possibilidades. Ou escolhe o 2 ou ele escolhe o 18. Ele vai escolher o menor, que é o 2 que me leva para D. Quando ele chega em D, ele tem três possibilidades. 10, 5 e 2. Ele vai escolher o 2, ele vai voltar aqui para E. Então ele vai ficar preso, ele vai ficar infinitamente fazendo esse percurso. Então essa situação aí é típica de problemas de busca cega e onde o agente ele não tem persistência, ele não tem memória. Porque se ele tivesse memória, ele poderia, ao tomar essa decisão de que ele foi de A para D e depois ele foi de D para E, e quando ele escolheu o menor, que foi 2, e ele viu que ficou preso, ele poderia escolher até um caminho mais longo e procurar sair desse laço. Então, o agente ele fica preso no laço se ele não tiver memória. Porque se ele tiver memória, ele não vai repetir uma ação que causou insucesso. Um outro problema diz respeito aos caminhos redundantes. Isso compromete o desempenho do agente. Ele pode até não impedir o agente de chegar ao seu destino, mas ele faz com que o agente ele tenha um desempenho prejudicado, ou então o agente ele tenha em memória uma quantidade de instâncias de estado superior ao necessário. Então, muitas vezes, isso é inevitável. E algumas vezes isso é desejável porque isso significa dizer que o agente ele tem alternativas. Então vamos analisar. Antes de analisar, como exemplo, nós temos problemas de roteamento, né, de encontrar rotas, caminhos, quebra-cabeça de bloco, jogo da velha.
Então a solução aqui é usar uma estrutura de dados que faça com que o agente lembre por onde passou. Por exemplo, usar uma lista com todos os lugares. Vai ter um custo, mas isso aí pode ser importante. Então eu tenho esse caminho, essa cidade onde o agente A pode ir para B, B para C, C para D e chegar em E. Em seguida, ele pode ir de A para F, ele pode ir de F para C, está faltando aqui, de F para C, C para D e D para E. E aqui eu tenho uma outra alternativa que é de A para F, F para B, B para C, C para D, D para E. Então, como eu falei, tem situações em que isso é inevitável. Como existe um afunilamento aqui no meu grafo, ou seja, os caminhos alternativos me levam, convergem para um determinado ponto que é C, então pode haver rotas redundantes. Isso aí não é um problema tão sério. Então pode acontecer, então, claro que a gente deve evitar que o algoritmo permita esse tipo de situação, mas isso é possível. Então, para finalizarmos essa nossa aula, é importante colocar que existem alguns critérios de medição de desempenho que são importantes para avaliar se o agente ele atende a alguns requisitos, como, por exemplo, a completeza, que significa que o algoritmo ele garante encontrar uma solução quando ela existe. Então, um algoritmo de busca ele é completo quando ele garante que, dado um conjunto de possibilidades, se ali existe uma solução, ela será encontrada. A otimização se o algoritmo é ótimo, significa dizer que o algoritmo encontra a melhor solução. A complexidade de tempo diz respeito ao tempo para encontrar a solução, não o tempo cronológico, não o tempo de relógio, mas o tempo seguindo a notação notação O. E a complexidade de espaço é quanto de memória cada algoritmo vai consumir para encontrar a solução. Novamente, não é em termos de megabyte, gigabyte, terabyte, coisa desse tipo, mas em termos de quantidade N de memória. Então, em cada um deles, nós, sempre que for realmente necessário, nós vamos fazer esse debate. Então, o método de busca, ele se mostra bastante simples, porém, ele é muito eficiente para a solução de problemas. É preciso que nós possamos compreender toda essa problemática que existe por trás, quais são as características, como se formula um problema, quais são as estratégias que nós podemos adotar para a construção de algoritmos. E a partir da próxima aula, nós vamos então nos aprofundar em cada um dos tipos de algoritmos mais utilizados. Então, vou falar dos algoritmos de busca cega, depois eu vou falar algoritmos desinformados e depois eu vou falar dos algoritmos de busca informada ou algoritmos baseados em heurística. Então, espero que você tenha gostado dessa aula e que possa ter
compreendido quais são os benefícios de se utilizar essa abordagem. Muito obrigado e até a próxima aula.